Olá pessoal, eu sou a professora Miriam e vamos ao vídeo de hoje. Então aí na nossa primeira temática de PA e função afim, eu quero lembrá-los que a gente utilizava essa equação para trabalhar com o termo geral da PA e com essa lei de formação para a função afim. Então vamos partir desse exemplo e o que é que nós sabemos aqui? Sabemos que 1 é o nosso primeiro termo, menos 2 é o nosso segundo termo, menos 5 o nosso terceiro termo. Mas se de repente eu te peço para você calcular o nosso centésimo termo, e aí eu te falo o seguinte, você não vai poder usar a nossa formulazinha do termo geral. E aí, o que você faz? Então, olha só para quem que a gente vai recorrer. Então, vamos recorrer aí para a nossa função afim. Dada a nossa função afim, em comparação à nossa PA, a gente sabe que pela PA, para a gente calcular a razão, a gente poderia fazer, por exemplo, menos 2, menos 1, então a nossa razão é menos 3. Essa nossa razão aqui, dentro da nossa função afim, ela é o nosso coeficiente A. Então, eu tenho aqui que f de n ou f de x, né? Coloquei aqui o n, vai ficar menos 3n mais b. E aí, o que acontece agora? Nós sabemos que o nosso A1, ali na nossa PA, era 1, né? Esse A1, pra gente, ele vai ser a mesma coisa que o meu F de 1, né? Que é 1. Esse A1, a gente vai levar, generalizando lá na PA, o nosso AN é o nosso mesmo F de N. Então, voltando pra cá, quando a gente tivesse F de 1, a gente ia ter menos 3 vezes 1 mais b, né? Esse f de 1, a gente sabe que é o nosso primeiro termo, então ele vale 1. Então, vai ficar menos 3 mais b, então 1 mais 3 igual a b, b é igual a 4. Então, dados os valores que nós encontramos, a gente pode fazer a nossa lei de formação daquela nossa PA, né? Então, a gente vai ter nosso f de n igual o nosso a, que era a nossa razão, que a gente achou que era menos 3, n, e o nosso b, que nós achamos que é mais 4. Mas o que nós solicitamos foi o centésimo termo. Então, agora é fácil, né? Se eu já tenho a lei de formação, é só eu substituir o meu valor de 100. Então, meu f de 100 vai dar menos 300 mais 4, então meu f de 100 menos 256. E aí nós conseguimos fazer algumas comparações, por exemplo, a nossa razão é igual ao nosso coeficiente A dentro da nossa função afim, não é? O nosso AN deu igual ao nosso f de n da nossa função afim. E aí tem um outro caso. Quando nós tivermos A1 menos R, a gente vai ter o B. Só que lá a gente já calculou de uma maneira mais fácil, né? Mas visualiza como isso aqui é verdade. O nosso A1 lá era 1, né? Menos a nossa razão era menos 3. Então, ficou 1 menos vezes menos mais 3, 4. E o nosso B realmente deu igual a 4, não é verdade? Então, essas aqui são as nossas comparações que nós podemos fazer dentro de uma PA e de uma função afim. E aí agora é nossa vez de falar sobre interpolar, interpolação, que significa inserir termos. Como assim, professora? Então imagina aqui comigo a seguinte situação. Aqui a gente tem uma rua, uma estrada, né? E aí o que acontece? Lá no quilômetro 12, e lá no quilômetro 117, a gente já tem postos de abastecimento. E aí uma empresa, ela quer colocar aqui, ó, mais 6 postos. Mas o que acontece? Qual foi a condição? Esses postos, eles não podem ser colocados aleatórios aqui dentro. Eles têm que ter a mesma distância de um para o outro. Então, como que a gente pode imaginar isso aí como sendo uma PA?
A gente tem 12 como nosso primeiro termo. A gente vai ter N termos aqui, no caso são 6, né? E o 117. Então, o que que nós conseguimos daqui? Esse 12 é o nosso A1, o 117 é o nosso AN, é o nosso enésimo termo. E aqui dentro eu sei que vão ter 6 termos. Mas no total, como eu tenho 6 aqui que eu vou inserir e interpolar, e aqui eu já tenho 2, eu sei que o meu N é igual a 8. E aí, para eu colocar o restante aqui, seja somando, seja subtraindo na volta, já que eu tenho o último, eu preciso de quem? Eu preciso da razão. E como que a gente vai calcular a razão? Então, aqui fica fácil, né? O nosso enésimo termo, que era 117, o nosso primeiro termo, 12, mais o total de termos, que a gente tinha lá 8 termos menos 1, vezes a razão. Então, agora, só a gente fazer essa resolução, a gente vai ter 7R, 117 menos 12 igual a 7R, 117 menos 12 eu vou ter 105 igual a 7R. Então, a minha razão, quando eu tiver 105 dividido para 7, vai ser um total de 15. Então, do primeiro ao próximo posto, eu tenho que ter uma distância de 15. Até o próximo, 15. Isso para a gente empenhar é a nossa razão. Então, agora, como que a gente vai interpolar? Nada mais é do que, agora sabendo a razão, pegar do primeiro termo ao próximo e somar essa razão, né? Mais 15. Então, a gente vai ter aí 27, 42, aí mais 15, 57, mais 15, 72, 87 e 102. Então, esses aqui, destacados em roxos, foram os termos que nós interpolamos, os termos que nós inserimos entre 12 e 117. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Obrigada e até mais!